Chegamos ao fim de mais uma temporada de animes. Já tá vindo aí a próxima com novos lançamentos. Mas hoje eu quero comentar com vocês sobre os animes que eu assisti nessa temporada de inverno. Inverno no Japão, no caso, né? Porque aqui no Brasil é inferno mesmo. Se você é novo nesse mundo e não sabe, os lançamentos de animes são categorizados de acordo com as estações do ano lá no Japão. Então os lançamentos de janeiro até março ou comecinho de abril fazem parte da temporada de inverno. Os de abril até junho, mais ou menos, são os de primavera e assim por diante. Mas antes de comentar os títulos que eu acompanhei nesse período, já te peço para deixar um like aí no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Mas vamos deixar de enrolar e bora pro vídeo. Primeiro, eu preciso confessar que eu não sou daquela galera que pega todos os animes da temporada pra assistir, que devora a maioria dos títulos, até porque meu tempo é limitado também, né? Então eu escolho algumas séries que me chamaram mais atenção ali, seja pela premissa, pelo traço ou até mesmo porque vi algumas pessoas comentando e deu vontade de entender o hype. E nessa temporada foi curioso, que quando ela tava pra começar tinha pouquíssima coisa que me deu vontade de ver. Mas no meio dela eu percebi que eu vi bastante coisa. Então pra começar, quero trazer Butch-Giri. Esse anime estava totalmente fora do meu radar antes da temporada começar, mas eu vi algumas pessoas falando sobre e fui dar uma olhada. E o traço e o estilo de animação me deixaram bem interessado. Não é nada de outro mundo, mas à primeira vista achei que poderia ser um anime bem pipocão para assistir sem muita pretensão. E olha, esse anime é uma doideira. Ele pra mim é uma mistura de Jojo com Tokyo Revengers, com Shaman King e uma pitadinha daquele boys love meio velado ali que a gente tem em obras como Skate the Infinite, por exemplo. Esse é um anime original do estúdio MAPPA, ou seja, ele não tem nenhum mangá para se basear. E ele conta a história do Arajin Tomoshibi, um jovem que retorna para sua cidade natal depois de um tempo e se vê envolvido no meio de uma disputa entre gangues. Mas além disso, ele também acaba encontrando e se conectando com uma espécie de espírito ou gênio da lâmpada chamado Senya, que adora brigas e topa incorporar nosso protagonista para deixá-lo mais forte. E aí a gente tem os personagens das duas gangues principais, a Siguma e a Minato. Na Siguma nós temos o Jin Marito, o líder descolado e super forte que poderia muito bem ser um personagem de Jojo. E na Minato tem um antigo amigo de infância do Arajin, que é o Marataka. E aí o Arajin ficou meio apaixonado pela irmã do Marito, então ele quer se provar um cara forte para entrar em uma das gangues para conquistar ela. Porque o grande sonho, a motivação dele é perder o cabaço. Sim, ele é esse tipo de protagonista. E aí a história vai se desenrolando. A gente tem aquele tipo de comédia de acaso em que pelo fato de terem presenciado o Arajin lutando com o poder do Senya, a galera acha que ele é muito forte, então as gangues todas começam a disputar por ele. E é engraçado porque na verdade ele é um fracote. O interessante é que o Senya geralmente só ajuda ele no último minuto, então tem essas tiradas de comédia com isso também. E aí a pitadinha de boys love que eu falei é vista mais na relação do Arajin com o Marataka, porque tem um negócio ali meio do ter um apreço por ele, mas ele fica meio que desdenhando, e por mais que a história tente o tempo todo vender que o Arajin é louco pela irmã do Marito, a gente vê que tem uma tensãozinha entre os dois ali no ar. Meu maior problema com esse anime é que o protagonista é muito irritante, mas não é aquele tipo de irritante que grita e etc. É que ele é meio babaca, meio egoísta e não dá muito prazer de ver ele em tela. Tudo que envolve o restante do anime é mais interessante que ele. Fora que ele é muito monotônico, de ficar sempre nessa bobagem de pegar a irmã do Marito, que é chato demais. É claro que o anime tem várias breguices de propósito, mas quando o protagonista está envolvido nelas, se torna muito irritante pra mim. Outra coisa que me incomoda também é que eles tentam entrar num negócio de uma mitologia das pessoas Honk, que seriam os guerreiros da antiguidade que não usavam armas nas batalhas e etc. Mas isso é desenvolvido de uma forma meio qualquer coisa. Tem horas que você até esquece que isso é um pano de fundo, sabe? Mas ele tem várias cenas de ação legal, é divertido em grande parte do tempo, e eu acho que talvez o personagem seja o mais interessante. A gente começa a entender melhor ele a partir da metade da temporada, ele se envolve mais na parte mística também e isso vai se desenrolando bem. Uma coisa legal também é que ele mistura uma estética descolada de gangues e traz algumas referências à mitologia árabe, como o próprio Senya, que seria meio que um djinn ou uma espécie de gênio da lâmpada. A história tem aquele quê de Aladdin ali no meio. No mais, é um anime divertido se você conseguir ignorar esses pontos negativos que eu trouxe aqui. Possivelmente você vai gostar. Claro que eu não poderia trazer esse vídeo sem citar um anime que já estava em exibição desde a temporada anterior, mas que continuou até nessa de inverno e concluiu sua temporada aqui. Eu tô falando de Frieren.
Sousou no Frieren, ou Frieren e a Jornada para o Além, é baseado no mangá de Kanehito Yamada e conta a história da maga elfa Frieren, que muitos anos após ter completado uma jornada de salvar o mundo do Rei Demônio, junto de seu grupo, ela se dá conta da finitude da vida humana e passa a tentar entender melhor a vida das pessoas que vivem menos que ela. O anime é feito pelo estúdio Madhouse. Eu gosto muito de toda a premissa de você começar o anime depois de uma grande jornada ter acabado. Você não acompanha essa jornada, mas aos poucos, com a relação dela com os novos companheiros, você vai descobrindo mais sobre os antigos também, e sobre como foi a jornada anterior. É uma obra muito sensível que discute diversos temas a respeito de como a nossa vida funciona por termos tão pouco tempo de vida. A vida de um humano aos olhos dessa nossa protagonista aqui é um sopro, e por essa diferença de perspectiva a gente consegue ter uma visão muito interessante do valor que damos às coisas. O anime tem um clima único, que é ao mesmo tempo calmo e melancólico, mas que consegue trazer momentos de felicidade bem fofos. Eu adoro todos os paralelos feitos entre o presente e o passado. É tudo feito com uma classe, sabe? Tudo isso com uma animação fabulosa, que não deixa a desejar nada para quem gosta de ver cenas fluidas e mirabolantes. Se você for do tipo que só liga pra porradinha e não consegue perceber a sensibilidade das coisas, tem chance desse anime não ser pra você. Mas mesmo assim, eu acho que você pode tentar dar uma chance, tendo em mente esse viés mais filosófico da série. O arco que eu menos me senti investido foi aquele dos demônios no castelo. E esse último arco do torneio para se tornar mago nível 1 talvez tenha se estendido um pouquinho a mais do que deveria. Mas ainda assim, é muito bom. Eu acho muito legal que o anime pega esse clichê do torneio, que é usado em todo shonen, e traz para uma abordagem um pouco diferente. Você tem dinâmicas de provas que vão além de derrotar os outros participantes. A prova final é basicamente uma entrevista com a examinadora. Mas enfim, Frieren é um anime que pode trazer muitas discussões sobre os temas que, se eu for me estender aqui, não vou conseguir falar sobre outros animes. Então, se você ainda não deu uma chance para esse anime, o que é que você está esperando? Vai assistir. Ainda para se manter na vibe dos animes em mundos de fantasia, agora vamos falar de Dungeon Meshi. Esse tem alguns elementos parecidos com Frieren, como o fato de ser num mundo clássico de fantasia, tipo RPG, e também por ter essa vibe que não é extremamente épica e etc. Algo mais calmo, good vibes, mas tem suas diferenças. Aqui o assunto é culinária, animado pelo estúdio Trigger, baseado no mangá de Ryokokui, e acompanha um grupo em uma dungeon que, enfrentando um dragão vermelho poderoso, são obrigados a fugirem. E quem os ajuda a fugir é uma maga que é a irmã do protagonista. Ela usa o seu poder para teleportar eles para fora da masmorra. Daí, alguns membros daquele grupo decidem voltar para resgatá-la. E no meio dessa aventura, eles conhecem um anão que é mestre na arte da culinária. E para não passarem fome na aventura, eles precisam fazer receitas exóticas com as criaturas que eles encontram no caminho. Eu gosto muito da vibe despretensiosa do anime. Inclusive, eu assisti ele de forma bem despretensiosa também. Teve episódio que eu vi enquanto cozinhava. Tava no clima certo. Parasitas grandes, né? Eca, mas que nojo! Mas eu confesso que tem umas coisas que me incomodam um pouco se eu pensar mais sobre ele. O primeiro é o fato de que é estranho eles terem uma certa urgência para salvar a irmã do protagonista, mas ao mesmo tempo eles vão numa aventura de uma forma bem tranquila e muitas vezes parece até que eles esqueceram a missão. Eu sei que do meio pro fim eles vão ficando mais focados, e quando enfrentam o dragão é bem legal, o embate ali tem até uns momentos chocantes. Mas essa coisa destoante no começo me incomoda um pouco. O que me incomoda também é o fato de você ter assistido até aqui e não ter deixado um like pra mim aí. E poxa, não se inscreveu no canal também? É sacanagem, né? Se inscreve aí que tá tendo muito conteúdo legal por aqui. E essa forcinha que você faz de apenas um clique me incentiva a trazer sempre novos conteúdos. Conto contigo. Outra coisa que também deve ser dita sobre Dungeon Meshi é que os episódios são todos meio formulaicos. Eles encontram uma criatura diferente, precisam descobrir formas de enfrentar a situação e, consequentemente, arranjar uma receita para fazer o prato do dia. Isso não é necessariamente bom ou ruim, mas esse tipo de narrativa às vezes cria em mim uma certa desconexão. Mas eu gosto dos personagens, cada um tem o seu arquétipozinho ali bem trabalhado, é uma turma carismática. E as situações geralmente são bem divertidas também. A animação é bem legal e o visual das comidas fazem elas parecerem apetitosas, mesmo você sabendo que são criaturas estranhas que compõem aquele prato. Mas é aquela coisa,
É um anime despretensioso, ele diverte, mas não passa muito disso. Lembrando que a primeira temporada vai ter 24 episódios, então ele continua lançando na temporada de primavera. Então minha opinião pode até mudar um pouco, mas fica aqui o registro do que achei da primeira parte. O próximo que eu vou falar ainda tá saindo porque ele não necessariamente foi lançado de acordo com o calendário japonês, mas como tá dentro desse período de tempo, acho que vale comentar. Eu tô falando de Ninja Kamui. Ele é um anime, mas a sua exibição original é parte do Adult Swim, aquele canal de desenhos adultos da Warner, onde passa Rick and Morty e outras produções do tipo. É curioso que eu comecei a assistir bem às cegas quando ele estreou no HBO Max. Eu fui descobrir que ele era uma produção japonesa enquanto assisti o primeiro episódio, que inclusive só tinha o áudio em inglês no dia que saiu. E eu assisti me contorcendo, porque ver anime dublado em inglês é uma tortura. Mas enfim, depois eu fui pesquisar sobre e vi que é um anime dirigido pelo Sung-Hoon Park, o cara que dirigiu a primeira temporada e o filme de Jujutsu Kaisen. Feito no estúdio EH Production, um estúdio novato que foi fundado pelo Sung-Hoon após ele sair do mapa, do estúdio mapa no caso, não sumir do mapa do planeta, você entendeu? Aqui nós temos a história de um ex-ninja que vive escondido com a sua família no interior dos Estados Unidos. Mas um dia, a organização de ninjas o persegue e mata sua mulher e filho. Ele vai então, após sobreviver, buscar vingança com toda a sua raiva. Esse anime é um caso interessante, pois o fato dele ser feito meio que voltado para o público americano traz algumas características curiosas. Ele é bem violento, tem cenas de ação muito bem animadas, mas eu sinto que ele é meio fetichista em determinados aspectos. Digo, é meio como se os caras tivessem pesquisado quais aspectos o público americano gosta em animes ou obras japonesas no geral e tivessem enfiado aqui para tentar impressionar com isso, sabe? Não é só a violência exagerada, mas também em relação a algumas misturas que fazem, como colocar umas músicas de um rockzinho ou um rap enquanto ninjas lutam. Inclusive eu acho a trilha sonora como um todo um pouco descabida. São umas músicas meio genéricas que poderiam ser melhor escolhidas para determinados momentos. E isso me faz lembrar, por exemplo, de coisas que os Estados Unidos faziam com alguns animes quando lançavam suas versões localizadas por lá. Tipo, você já viu algum episódio de Dragon Ball em inglês? Eles trocam toda aquela trilha sonora épica por um monte de guitarrinhas genéricas. At the hands of this mysterious young stranger who claims to be a Super Saiyan? Ou até mesmo a versão da 4Kids de Yu-Gi-Oh! Que a gente conhece bem por aqui, que troca toda aquela vibe egípcia por uns sintetizadores qualquer. Então isto é encarar o medo. Entende o que eu tô falando? Eu senti que em Ninja Kamui eles pegaram um pouco disso, de como os americanos se acostumaram com algumas coisas de animes que os próprios americanos inventaram e colocaram aqui para atingir bem esse público. E não me entenda mal, isso não é necessariamente ruim, já que de fato eles parecem ter um público específico que querem atingir. E eles montam a série pensando nisso. Não tem nada de errado, eu só acho curioso. E ele também busca muito aquele público que fica impressionado com cenas super violentas. Pega bastante aquela galera que gosta de pagar de adultão porque vê anime sangrento. Falando assim, parece que eu detestei o anime, né? Mas não, eu tô gostando de acompanhar. A história é simples, mas é legal. Eu gosto dessa parada de misturar a mitologia dos ninjas com uma pegada mais tecnológica. Você vê que tem os ninjas que são mais treinados nas artes antigas, que fazem aqueles jutsus à la Naruto mesmo, sabe? Enquanto outros usam armaduras e armas high-techs. Isso é bem legal. As cenas de ação são bem boas, apesar de que você nota que os recursos são bem focados para elas. E os momentos mais triviais da série são até meio travadinhos, eu diria. E tudo bem também. Eu só não poderia deixar de comentar esses aspectos que me chamaram bastante atenção. Mas se você gosta de uma boa história de vingança com ninjas, perseguição, tecnologia de grandes corporações e muito sangue, vá em frente que esse anime é para você. Agora vamos falar de outro que também já estava em andamento desde a temporada anterior e que finalizou sua temporada 1 nessa de inverno, Undead Unluck. Baseado no mangá de Yoshifumi Tozuka e animado pela David Production, conta a história da jovem Fuku Izumon, que descobre ter o poder de trazer azar para as pessoas em que ela toca. Inclusive, os pais dela morreram devido a essa sua habilidade bizarra. Certo dia, ela tá pensando em desistir da vida, quando encontra um homem que é incapaz de morrer, não importa o quanto se machuque, ele sempre se regenera. Por esse cara ser um undead, ela o apelida de Andy.
Ele se interessa por ela, pois ele está procurando uma forma de morrer, e talvez a habilidade de ondas de azar dela possa ajudá-lo com isso. Aí a trama vai se desenrolando e eles são perseguidos por uma organização chamada Union, e depois precisam se juntar a ela, pois o mundo está fadado a um fim iminente. E para impedir isso, eles precisam matar ninguém menos que Deus. Eu gosto bastante dessa premissa inicial e também de como o universo se desenrola. É muita maluquice, mas os conceitos fazem sentido dentro daquele contexto. Os conceitos dos poderes também são mega criativos, pois eles se baseiam em negar coisas. O Undead nega a própria morte. A Fuko, que é a Unluck, nega a sorte dos outros. Aí tem outros como Unstoppable, Untouchable, Unmove, e todos se firmam nessa de negar alguma coisa. Eu acho isso bem legal, e a forma como alguns deles são usados são bem criativos também. O próprio Andy lutando é super legal, pois ele faz um monte de maluquices com o próprio corpo. Algumas vezes a gente sente alguma dificuldade de entender os poderes, como os da Unjustice, que é meio maluco. E outros têm um uso meio repetitivo, como em várias vezes a onda de azar que a Fuko gera é basicamente invocar meteoros. Às vezes falta um pouquinho de variação nisso. Mas eu gosto da mitologia doida que o mundo do anime cria. Eu gostei desde o início, mas o episódio que me pegou foi o que a gente descobre que o Andy tem outra personalidade dentro do seu corpo, que usa os poderes de forma bem mais apelona. E aí quando a gente se aprofunda no passado desses personagens é ainda mais interessante. Ele não é nada disruptivo, é um shonenzão básico, mas ele é bem honesto e traz coisas bem legais. Tem uma gama de personagens interessantes, a narrativa evolui de forma bacana. Eu também gosto como ele tem uma questão com a linguagem. Como ele não se passa o tempo todo no Japão, a linguagem é importante para momentos da trama. Eu acho bacana como eles brincam com isso. Agora, ele tem uns probleminhas também. Tem alguns momentos meio de eti ou fanservice que pode ser meio patético. Eu sei que é justificado pelo conceito dos poderes dos personagens, mas ainda assim às vezes é usado de forma meio besta. Isso vai diminuindo com o tempo, mas não se torna inexistente, então talvez incomode algumas pessoas. Esse anime teve um problema para se popularizar por aqui, pois o seu lançamento foi todo meio doido. Não estreou de forma oficial junto com o Japão, só saiu por aqui um tempão depois, e essa distribuição de animes do Star Plus é bem complicada, então ele acabou perdendo um pouquinho o time. Mas se você gosta dos aspectos que eu elogiei aqui, acho que vale a pena dar uma conferida. Outro título que eu acompanhei foi a segunda temporada de Mashle, Magia e Músculo. Você já deve ter visto algo sobre esse anime. É aquele que é basicamente uma paródia de Harry Potter. Conta a história do Mesh, que é o único ser que não possui magia no mundo de magos. Mas ele treina muito para compensar isso e acaba resolvendo tudo no Mook. Quando eu assisti a primeira temporada, eu gostei de cara, justamente por ser uma sátira total ao universo de Harry Potter. Chegava a ser descarado algumas coisas. Muita gente fala até que é o One Punch Man misturado com Harry Potter. Mas do meio pro fim da primeira temporada, eu fui me desinteressando um pouco, porque ele começa a soar pra mim como uma sátira pela sátira, e as situações ficam parecendo muito sem propósito. E quando o anime tentava mostrar alguma originalidade, ele acabava não me prendendo. Pois bem, nessa segunda temporada eu acho que ele acabou se bastando mais um pouco. A sua lore própria, sua mitologia, começou a se tornar mais gostável. Ainda continuam as paródias, claro, mas com esse universo já estabelecido, agora eu sinto um pouco mais de firmeza nele como um todo. Sua história começa a cativar e se bastar, e deixa um pouco de ser a paródia de Harry Potter apenas pela paródia, sabe? Agora ele parece ter um pouco mais a dizer, então você acaba se investindo mais, para além de dar risada das situações que fazem referência a Harry Potter. Agora você consegue rir desse próprio universo aqui. Mas claro, ele também não é nada de outro mundo, nem tem uma animação super interessante, mas ele cativa mesmo sendo um shonen basiquinho com seu humor escrachado no meio. Eu tô me divertindo vendo. E é claro, esse anime teve a melhor abertura do ano até agora. Uma abertura engraçada, diferente, puxando uma gracinha ali para viralizar no TikTok com dancinhas, que até funcionou. Agora eu vou citar bem rápido um que acredito que é um público bem pequeno que se importa. Eu tô falando da segunda temporada de Captain Tsubasa.
Esse anime é a continuação da versão de 2018 e mostra os nossos boleiros jogando pela seleção japonesa naquele torneio internacional. Ele já estava sendo lançado na temporada anterior e ainda vai continuar na próxima, porque vai ter 39 episódios no total. Mas eu quero dar logo uma palhinha sobre ele aqui. O primeiro ponto é que o anime mudou de estúdio. Lá em 2018 era feito pela David Production, que já fez Jojo, Fire Force e até o Undead Unluck também. Mas nessa nova temporada o anime passou para o estúdio Kai, que é um estúdio novato. E bom, a animação nunca foi um destaque de Captain Tsubasa, mas principalmente no começo dessa temporada aqui tem uns momentos que dá dó. Mas ele ainda mantém a trilha sonora de 2018, que é bem boa, então tem seus momentos de empolgar. Mas claro, é um anime que não vai pegar um público novo, é algo que é pra galera que já tem um carinho por esses personagens e por essa história. O que ele agrega é realmente em você ver os próximos passos dessa galera aqui. Eu ainda gosto de assistir justamente por isso, mas como uma obra individual, talvez acabe sendo desinteressante para muita gente. Agora vamos a ele, o anime que talvez era o mais aguardado da temporada, Solo Leveling. Baseado num manhwa, numa webcomic coreana, que por sua vez já é adaptada de um light novel, Solo Leveling mostra um mundo onde portais para espécies de missões com criaturas mágicas e fantasiosas começam a aparecer. Então os humanos começaram a ganhar habilidades mágicas para lutar nessas missões. Esses são considerados caçadores. Porém, os caçadores têm níveis de habilidades que são considerados imutáveis. Você é incapaz de subir de nível. Se você despertou como Rank C, você vai ser para sempre Rank C. Se foi Rank E, pra sempre Rank E, e por aí vai. Mas aí o nosso protagonista, Sun Jin-woo, que era considerado o caçador mais fraco, acaba participando de uma missão não convencional, onde recebe uma dádiva que o faz subir de nível de acordo com o seu esforço. Começa a aparecer umas telinhas para ele, como se fosse um jogo, e ele é o único capaz de evoluir. Eu nunca havia lido a webcomic nem a light novel, mas eu vi muito hype em cima delas. Já era uma obra com muitos fãs, e consequentemente houve um hype para o anime. Pois bem, dada essa premissa base, eu até me interessei, mas eu confesso que quando comecei a assistir, ele não me pegou de primeira. Eu achei que demorou para engatar, sabe? O primeiro episódio tenta fazer algo meio impactante, de terminar com um gancho, de você ficar curioso. Nossa, será que o protagonista morreu? Como é isso? Mas acho que foi dirigido de uma forma tão simples que não gerou isso em mim. Depois é que começou a me cativar um pouco, com todas as descobertas do Jin-woo e ele ficando fodão e tal. Começou a ser interessante, a ação é muito bem feita também, mas eu ainda acho que falta alguma coisa, sabe? Eu não fiquei empolgado para ver o próximo episódio. Tá faltando algum temperinho ali para me ganhar de fato. Os momentos do protagonista evoluindo começam a parecer repetitivos em certo ponto. Ele vai lutando, evolui. Luta, ganha um novo poder. E é isso. Eu acho a estrutura muito básica, falta um desenvolvimento emocional dos personagens. O protagonista vai ficando mais sério conforme evolui, vai ficando mais edgy. E eu entendo essa escolha. É tanto que o episódio em que ele passa por uma provação que precisa matar humanos e tem aquele estalo da mudança da sua visão, é um dos que mais gostei. Mas a cada episódio ele vai ficando mais apático e não tem nenhum coadjuvante interessante que faça um pouco esse papel de ser gostável. Então eu acho que falta um pouco de coração para Solo Leveling me cativar. Sério, tem momentos que são literalmente burocráticos, umas negociações envolvendo corporações que investem nos caçadores, nas guildas e etc. Que eu não consegui achar interessante, foi chatão mesmo. Fora que o recurso da telinha aparecendo pro protagonista é meio ruim também, porque faz sentido com o que o personagem tá vivendo, mas pra gente não. Tem momentos que você precisa pausar para ler aquilo ali e entender qual o objetivo que ele desbloqueou. E eu entendo que eles também não podem deixar a tela parada por vários segundos, porque deixaria tudo ainda mais chato. Então eu acho que isso da telinha talvez funcione bem no quadrinho, pois não tem uma limitação de tempo, mas quando vem pro audiovisual é um recurso meio complicado. Eu não sei se eu gosto tanto também da mudança meio repentina do personagem. E acho que isso é algo que a própria obra tira sarro, porque todo personagem que aparece diz: nossa, mas o Jin-woo tá parecendo outra pessoa. Porque ele de fato tá. Quando eu vi aquele pôster que tem duas versões dele antes de ver o anime, eu jurava que era outro personagem. Eu realmente só consigo gostar de fato de ver a ação, que é bem feita em vários momentos criativos, mas a carga dramática, o apego com esses personagens, pra mim ainda não teve nenhum. Por isso, Solo Leveling acabou sendo um pouco decepcionante.
mesmo eu não conhecendo a obra original. Se você conhece, me diz aí qual foi a sua opinião sobre o anime. Antes de finalizar, algumas menções honrosas também. Primeiro, a Monstros, a Maldição do Dragão, um anime de apenas um episódio que saiu no comecinho do ano, que é um spin-off de One Piece. Ele conta a história do Ryuma, samurai que a gente conheceu lá em Thriller Bark. E é aquela coisa, é um especialzinho, curtinho, bem animado. Também foi feito pela EH Production do Sunmun Park. É legalzinho, mas também não muda a vida de ninguém. E quase no finalzinho dessa temporada também começou a sair o anime Sandland, que é uma obra de Akira Toriyama. E ele estreou com 7 episódios no Star Plus, serão 13 no total. Então provavelmente ainda vai estar lançando quando esse vídeo for ao ar. Mas as minhas primeiras impressões dele foram bem positivas. A aventura é divertida, a história tem um aspecto meio político ali que é bem legal, fala sobre guerra, tirania, escassez de recursos e a própria natureza humana também. A animação é naquela pegada de 3D com textura de 2D, mas que eu achei que tá bem feita e combinou bastante com o traço do Akira Toriyama. Aliás, tem um peso diferente pra mim agora, depois do falecimento dele, ver uma obra inédita de algo relacionado a ele. Então, eu tô gostando. Então, esses foram os animes que eu vi durante a temporada de inverno. Se você assistiu algum deles, comenta aí a sua opinião. Se concorda comigo ou se discorda, vamos discutir de forma saudável aí. E pra próxima temporada, eu confesso que tem pouquíssima coisa que me saltou aos olhos. Então me diz também se você tem algum título que me recomenda para que eu possa assistir e trazer a minha opinião aqui em outro vídeo nesse estilo. Deixa também o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. No mais, a gente se vê na próxima. Tchau!